Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Williane, eu sou do curso de Pedagogia da Faculdade Uninter do Polo de Descalvado e hoje eu venho aqui dar início à oficina, a um momento de conversa, né? E o tema escolhido é a arte de contar histórias. Então hoje nós vamos iniciar aí esse assunto que é tão importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças. A contação de história parece brincadeira, e é. Atualmente, o campo da educação já não compreende mais como diferentes os espaços do aprender e do brincar. A formação passa pela construção ampla, em que se entende a construção do indivíduo de forma total e não compartimentada. O que eu quero dizer? Que não tem como dividir o momento da criança aprender e o momento da criança brincar, porque a criança ela aprende brincando, se relacionando com outras crianças, cantando, né? É ali no momento da história. São esses os momentos que a criança desenvolve. Então não há uma separação, né? Não há um momento certo para isso acontecer. Então é muito importante isso. Um dos motivos que eu escolhi esse tema é justamente por saber que a criança precisa desse momento mágico, desse momento lúdico, para que o desenvolvimento aconteça. Por isso, a arte de contar histórias, a importância que a história vai trazer em cada fase da vida da criança. Esse tema realmente é um tema muito bonito para se trabalhar, né? E muito importante. Nós sabemos da importância que a contação de história tem para a vida e para o desenvolvimento das crianças. Se eu fizer uma pergunta aqui agora, qual é o primeiro contato que a criança tem com a contação de história, com o conto no geral? O que você poderia me dizer? Talvez você vá me dizer, quando ela tem uma idade aí, né, que ganha um livrinho da mamãe, do papai, né, a mamãe conta a história ali em casa, ou quando ela já tem idade de frequentar a escola e ali a professora conta e os amiguinhos compartilham, né? Também. Nós sabemos que esse momento vai acontecer isso, mas o primeiro momento que uma criança tem com a contação de história é quando está na barriga da mãe, tá? Aí você vai falar, Williane, como isso, né? Ainda é um bebê, está em desenvolvimento e tudo mais, e você está falando que ele já se relaciona aí com a contação de histórias? Sim, porque nós sabemos o que a contação de história quer trazer para a criança. Quer trabalhar o quê? A imaginação, né? Sentimentos, valores, a criatividade, trazer a criança para o imaginário, para a fantasia, né? Trabalhar a oralidade. Gente, tem tantas coisas que a contação de história quer trazer e não é diferente quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Aquele momento que a mãe coloca a mão ali na barriga, faz um carinho, conversa, canta, umas até leem história, leem livros e tudo mais, isso já é o primeiro contato da criança com essa questão de contação de história, né? Porque todo estímulo externo afeta a criança ali na barriga, né? Tudo que a mãe sente, vivencia, também passa para o seu bebê. Então, o primeiro contato é aquele. Qual mãe que nunca cantou para o seu bebê mesmo ainda estando ali na barriga, né? Não fez ali um carinho? Ou conversa e quando conversa o bebê ali se movimenta na barriga? Existem mamães, né, que o pai chega do trabalho e quando ele entra em casa e a criança, mesmo na barriga, escuta a voz do pai, começa a se agitar, né? Isso são o quê? Estímulos externos. E isso nada mais é do que a mesma sensação que a contação de história traz aqui fora para a criança. São estímulos, são sentimentos, né? E aí, quando a criança nasce e escuta aquela voz, ela consegue se lembrar de onde vem, quem é, né? Por quê? Porque foi um estímulo dado durante a gravidez toda. Não é assim? Então, Eliane, acredito que o primeiro contato que a criança tem na vida com a história é ainda na barriga da mãe.
É a mãe que transmite isso, né? Esse momento, esse contato, é no diálogo, numa canção que ela cante ali para a criança. É o primeiro contato. Ou seja, a criança já nasce sendo estimulada, né? Ela já vem com esse pensamento de música, de história, de fala. Os estímulos começam quando ela ainda está lá escondidinha e continuam quando ela sai, tá? Então, essa é a minha opinião. Se bem que li alguns artigos e existem sim estudos, né, que falam que os estímulos externos com certeza fazem muito efeito para a criança. É muito importante você conversar, você cantar, né, para que ela venha já nascer com esses estímulos e só ir se aprimorando conforme o tempo for passando. A contação de história vem lá de trás, né? Não é algo que nós começamos a trabalhar ou conhecer por esses tempos. Não. Lá atrás, nos antigos, já existia esse momento de contação de história. Claro, com conteúdo diferente, pensado de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que era ensinar, né? Passar conhecimento, trabalhar de alguma forma com a criança. Antigamente criavam-se rodas, né, os antigos, ou em beira de fogueira ou na rua, colocavam ali as crianças sentadas e contavam-se histórias antigas, né, histórias de valores, de memórias, da vida mesmo. Mas não deixa de ser um momento de contação de história. E eu acho que é até mais importante, porque naquele momento os idosos ali, os mais antigos, né, tentavam resgatar tudo que foi vivido para deixar ali como uma bagagem, né, de vida para aquelas crianças que estavam ali iniciando. Então você vê a importância da contação de história vem lá de trás, né, de maneira diferente, mas já vem lá de trás. Então, dando-se continuidade nos dias de hoje, com tantas técnicas, com tantas maneiras, né, tantas histórias diversificadas, mas é algo que já vem da sua importância antiga, né, para a vida das nossas crianças e assim podendo acrescentar aí na sua aprendizagem. Por que contar histórias para a criança? Histórias são importantes ferramentas na formação da identidade e valores de toda criança, além de ajudar a desenvolver o imaginário, capacidades cognitivas e a inteligência emocional dos pequenos. Também podem ser uma valiosa oportunidade para momentos de vínculos com os pais. Então, assim, não preciso nem falar mais nada, né? É muito importante para o desenvolvimento da criança se trabalhar com a contação de história. Então tem um porquê, né? A criança aprende brincando, aprende ouvindo uma história, aprende com música, então é necessário ela passar por esse momento, né? Para que venha desenvolver de forma positiva aquilo que a história, que a música, que a arte quer trazer para ela. Eu consegui fazer uma pesquisa bem rápida com apenas 10 pessoas, né? Perguntando a elas se elas gostavam de ler, né? Que tipo de livro, esse tipo de coisa. E você acredita que de 10 pessoas, apenas 2 pessoas me falaram que gostam de ler? Não têm o hábito, mas gostam de ler, tá? As outras nem pensou para responder que não gostam de leitura, que não tem tempo para ler, que não lê nenhum tipo de livro, nem jornal, nem informação, não lê nada, tá? E aí eu parei para pensar, o que será que levou esse adulto hoje, né, a ter esse pensamento, a não buscar informações, a não gostar de leitura, né? E aí achei a resposta, né? Conversando com eles, né? Alguns puderam me responder. Eles me falaram que não gostam de leitura desde cedo, nunca tiveram assim uma vida ligada à leitura, à história, contatos com livros e tudo mais. Olha que coisa interessante de se trabalhar.
Por isso que é importante desde cedo o incentivo, né? Saber como passar esse interesse para a criança em relação à leitura, para que ela não cresça e seja assim um adulto de repente frustrado. Por algum motivo, ele tem uma frustração, né, de não gostar de ler. De repente, foi a forma que apresentaram a leitura para ele. Não apresentaram de uma forma prazerosa, né, divertida. E aí ele acabou não despertando aí o gosto pela leitura. Por isso que é interessante trabalhar com contos, né, com contação de história. É uma maneira de você trazer a criança para perto de você, para a realidade dos livros e das histórias, e assim fazer com que ela vá se despertando nisso e com o tempo ela se torne aí um leitor de sucesso, né? Que gosta de buscar informações, de pesquisas e tudo mais. Então, parece que não é nada, mas é interessante, porque cada um que eu pesquisei ali, né, que eu tive o tempo de conversar, a pessoa falou, ou eu trabalhava e não estudei, ou eu nunca tive esse contato com livro, nunca gostei de livro, não é da cultura da minha família ficar lendo fora da escola, ou seja, tá na escola é um momento de leitura, mas tô em casa, não tenho que estudar, não tenho que fazer nada disso, né? Ou, eu tenho meus filhos, mas eu estou criando como fui criado, também não tenho esse contato de livros. Olha quanta coisa, né? Perde-se o valor e é muito importante para o desenvolvimento das crianças esse contato, né? O diálogo, a oralidade é importante. E existem pessoas que são frustradas ou não teve a oportunidade ou não foi apresentada de forma prazerosa. Você gosta de escrever? Não, eu não gosto de escrever, né? Uma coisa leva a outra. Por que você não gosta de escrever? O porquê você não gosta da leitura? Então, de repente, não foi apresentada da forma correta e não despertou esse gosto, esse amor, esse prazer de estar ali sendo um leitor. Um ponto interessante também para quem trabalha com criança e vai aí começar a sua jornada de contação de história é saber respeitar a faixa etária de cada criança, tá? Para a escolha da história, é necessário levar em conta o interesse dos ouvintes, sua faixa etária e a ocasião. Também é muito importante levar em conta o estilo e o gosto pessoal do narrador. Para contar uma história com sucesso, é preciso, em primeiro lugar, gostar dela. Algumas pessoas gostam de contar histórias engraçadas, outras preferem contar mitos e lendas, outras ainda se identificam com histórias de medo ou terror e por aí vai. Mas aí você tem sempre que estar respeitando a idade da criança, tá? E com certeza conhecer a história, a moral que ela quer trazer para a criança, né? Que tipo de princípios ela vai mostrar. Isso é muito importante. Na primeira infância, que é de 0 a 3 anos, as histórias devem ser curtas, tá? De estourando 3, 5 minutos, conter enredos simples, vivos e atraentes, contendo questões que se aproximem o máximo da vida da criança, de sua afetividade, de seus brinquedos e dos animais que conhecem. Nessa fase, são indicadas histórias de bichinhos, brinquedos, objetos, seres da natureza, sempre humanizados, histórias com o papai e mamãe, além de histórias que tenham crianças como protagonistas, como João e Maria. Outros exemplos de histórias tradicionais, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, que são os contos famosos e que toda criança, quando chega na sua fase, acaba conhecendo. Não existe uma criança que nunca escutou, Chapeuzinho Vermelho, tem o Lobo Mau, né? São histórias aí tradicionais que fazem parte da rotina de toda criança. Então, na primeira infância, algo mais criativo, que chame a atenção, né? E curto, porque uma criança na primeira infância aí, ela perde o interesse muito rápido.
Então, se você se estende, acaba não sendo mais interessante para ela te ouvir, né? E aí entra a segunda infância, né? De 3 anos a 7 anos. Nessa fase, as histórias podem trazer mais elementos, ou seja, são mais elaboradas, né? E é a fase do conte outra vez. As crianças solicitam que vocês contem, reconte sempre a mesma história, mas parece que para eles ali é inédito, né? Essa é a fase do repeteco. Nesse período são indicadas histórias de repetições ou acumulativas, como a Dona Baratinha, o Macaco e o Rabo. Também são ótimas as opções tradicionais, como eu falei, né, histórias de contos de fada, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela e tudo mais, tá? O importante é ampliar a história, deixar cada vez mais elaborada, trazer mais novidade, porque essa idade ela já necessita de um pouco mais. É bacana você respeitar a faixa etária, né? Porque nós sabemos que a criança ela passa por fases. Então não adianta eu contar uma história que é uma criança de 7, 8 anos para uma criança de 2 anos. Já é uma história mais elaborada, o tempo já é maior e uma criança de 2 anos ela não vai ter essa paciência de terminar, início, meio e fim. Ela vai iniciar e vai se perder ali no meio do caminho, né? Nós sabemos que a criança de 2 aninhos, aí ela vai no máximo 5 minutos estourados para ela estar concentrada. Depois disso, ela já não tem mais esse interesse. Por isso que tem que ser histórias curtas, né? Então, respeitando a faixa etária, você vai ter sucesso na sua contação de história. Porque você vai saber que para aquele público é determinada situação, né? E aí também vai respeitar as fases da criança, porque ela vai passar de um a um. Agora é o momento disso, agora é assim, assim, até chegar ali na adolescência, onde ela já vai estar lendo com o seu gosto de leitura e tudo mais. Então, respeitar a fase, né, e as faixas etárias aí é muito importante. Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Confúcio. Este envolvimento é totalmente possível através das histórias. E isso não é novidade. Essa prática é uma estratégia milenar. Mas, com a proliferação e a diversificação dos meios de comunicação e com a quantidade de informações que circula em nossa volta, o narrador ou contador de causos e contos parece ter desaparecido. Só parece. Nos dias atuais, a contação de história e a narrativa oral estão cada vez mais articuladas. Há conteúdos escolares, recursos da mídia sendo explorados e utilizados por diferentes modalidades e profissionais. Não há necessidade de explicações, as histórias simplesmente acontecem, o tempo todo, regem ou tecem os fatos passados, presentes e futuros da vida. Estamos sempre contando ou ouvindo uma história e, ao fazermos isso, enredamos os ouvintes em nossa drama ou trama, fazendo-os participar e interagir, propiciando o despertar do sentir, o imaginar, como uma conversa que suscita lembranças, imagens e vivências próprias de cada leitor. Contar histórias sempre foi uma ferramenta capaz de abrir portas, de adentrar mundos, de gerar criatividade e de instigar o imaginário. Seja de uma criança ou de um adulto, relevantes são os gêneros literários, as modalidades, as técnicas ou recursos utilizados para a contação. Contudo, a narrativa oral, ou mesmo o ato de contar histórias, é o fundamental para a efetivação da arte na narrativa, da perpetuação de nossas culturas, das tradições e por propiciar o aflorar de nossa imaginação. Este material se propõe a ser um guia de ideias articulados
e que irá estimular a sua percepção e disposição para inserir ou ampliar o uso da narrativa no cotidiano. Olha quanta coisa interessante a contação de história pode trazer, pode fazer na sua realidade, na sua vida, na vida das crianças, transformações, aprendizados e tudo mais. Então, realmente, a contação de história é importante. Mundo das crianças. Muitos adultos fazem confusão para entender as crianças e para conviver no mundo delas. E há aqueles que acreditam que existe somente um mundo, o dos adultos. Para esses, as crianças são aceitas no seu mundo, uma vez que irão se tornar adultas, mas as aceitam e as tratam como um adulto, em formação, portanto ainda não capacitado. Para conviver com as crianças de forma harmônica, primeiramente é preciso aceitar e tentar compreender as suas curiosidades, os seus desejos, dificuldades, perceber o que lhes dá prazer, do que elas gostam. E isso não é tão fácil assim. É só observar e se despir de certos preconceitos. O que deve acontecer é o adulto visitar o mundo da criança, e não o contrário, pois a criança nunca viveu este mundo, o adulto já foi criança. Ou melhor, o adulto é uma criança, só que um pouco maior. Este segredo está guardado dentro de nós, depende somente de você despertar a sua criança interior. As crianças, na sua forma simples de ver as coisas, reconhecem os grandes sacrifícios que os adultos fazem por elas, como um desenho, ou às vezes cantar uma música não tão bem, ou contar uma história mas não tão engraçada. Mas será uma grande prova de amor, pois sentirá que aquele 15 ou 20 minutinhos foram feitos só para ela. Ou seja, dedique, né? Tudo que você for fazer para a criança, mesmo que você não saiba, mas faça com carinho, faça com amor, pois com certeza ela vai perceber que foi feito assim, né? E ela vai sentir um grande prazer de retribuir todo esse amor e esse carinho que você teve nesse momento de aprendizado aí com ela. Vamos falar sobre gêneros. Histórias de encantamento. O enredo é delineado por acontecimentos mágicos, envolvendo grandes artifícios de transformações em que o inanimado ganha vida, fala e poderes. Entre os personagens destacam-se os heróis, com a força provinda de algum talismã ou algo parecido. Esse tipo de história permeia os meios, conteúdos e acontecimento dos contos de fadas. Já os contos de fadas reúnem um grande elenco de fadas, bruxas, príncipes, princesas, rainhas, monstros e inúmeros outros, denotando a luta do bem e do mal, porém sempre determinando a vitória do bem. É o tipo de história que termina com e foram felizes para sempre. Esse é o conto de fadas. Também temos os mitos e lendas, que elencam os personagens lendários e mitológicos de nossa cultura mística e folclórica. Dentro do gênero mito, uma característica é inerente ao conto. Nele, não é qualquer pessoa que vive os fatos. São pessoas especiais. Os acontecimentos são grandiosos, causam admiração e possuem em seu elenco, como se fossem os semideuses, e não podemos nos colocar no lugar deles, tratando-se de ser simples mortais. O personagem vence o mal por ter um talismã ou um poder que lhe difere dos outros. Nas lendas, sua condição nunca é humana. Pode ser um peixe ou uma sereia, um saci, um lobisomem ou qualquer outro que possua atributos irreais se comparados às condições
humanas. E isso são lendas. Então falamos de histórias de encantamento, contos. Dando continuidade aos gêneros, vamos falar sobre conto popular. É um tipo de narrativa que se opõe de obras literárias, muito extensas, pois geralmente são textos curtos, com reduzido número de personagens e uma trama simples decorrente de forma linear. Era destinado à prática comum de uma prosa nos momentos de lazer, aguardando em seu conteúdo relatos e histórias de uma população. A folclórica cultura popular dos contos, em sua diversidade, tem se perpetuado por todos esses anos, eternizando valores, costumes e as tradições de um povo e de sua região. Também podemos falar sobre a fábula, que é mais uma opção de gênero. A fábula, a sua linguagem é universal e possui estreita ligação com a sabedoria popular, sendo utilizada desde tempo antigo, com os instrumentos de aprendizagem, de fixação e memorização de valores morais, envolvendo a figura dos animais como base para falar sobre verdade, lealdade, bondade, honestidade e tantos outros valores. A narrativa da fábula ela é rápida, serve para ilustrar virtudes e aplicar um conceito moral, trazendo também enredadas as suas tramas a ética. Algumas fábulas têm como personagens animais e criaturas imaginárias ou fabulosas, que representam os traços do bem e do mal dos seres humanos. Nesse tipo de história, surgem aplicativos de valor que tentam conduzir os ouvintes sobre decisões apadrinhadas ao conjunto de normas sociais que devem tomar, como devem se portar, como devem fazer. Histórias, uma forma de comunicação. A qualidade da mensagem. As histórias podem ser usadas com as mais diversas intenções, e uma delas é como uma forma de comunicação entre pais e filhos, professores e alunos, e entre outros. Principalmente porque os adultos têm sempre muita coisa que gostariam de falar para as crianças e às vezes não sabem como fazer. Não se preocupe, as histórias têm propriedade de interessar a criança e por isso elas irão ouvir atentamente e aprender com elas. Compreender a história irá significar compreender situações, razões e resultados, além dos elementos que se deseja transmitir. O contador de histórias deve se preocupar em discernir no seu conteúdo a que tipo de conclusão ela levará, quais sentimentos despertará, se ela poderá incentivar ou inibir determinada conduta. Se não houver essa preocupação inicial, corre-se o risco de estar comunicando, até comunicando bem, algo indesejado, que não está de acordo com os valores do que está narrando, ou até mesmo o risco de entrar em contradição com o que está dizendo. Deve-se tomar o cuidado de analisar a história, não só pelo seu roteiro principal, mas também pelos acontecimentos secundários. Vamos falar sobre linguagem. Você já leu alguma história em que há uma determinada fala que a personagem repete sistematicamente? Um poema, uma sequência, saudações, um diálogo. As palavras nos ajudam a compreender as ideias, porque enquanto leitores, a obra nos instiga pelo conteúdo e não pela forma. Mas sabemos que são as palavras que nos permitem absorver tudo. Elas estão lá. E quanto mais lemos, mais adquirimos formas rebuscadas de compreender o que está escrito. As palavras permitem ampliar a nossa representação mental das coisas, ampliar a capacidade de abstrair, tornar-se mais hábil para utilizar o pensamento,
um pensamento complexo, quando necessário. A partir dos 6 anos, as crianças vão se tornando mais aptas a entender a comunicação escrita, oral e fazer-se a entender. Observa-se também um aumento progressivo do seu vocabulário, o uso mais preciso de verbos. A linguagem escrita é percebida como meio de obter informações e a literatura e gêneros textuais. Histórias e desenvolvimento, atenção e raciocínio. Mas raciocínio e atenção também fazem parte da contação de histórias? Vamos ver? Como muitos já sabem, as histórias têm o poder mágico de prender a atenção da criança, mas além disso, elas despertam o raciocínio quando a criança se coloca no lugar do personagem, fazendo questionamentos. Como o personagem irá sair dessa situação? Ou a princesa encontrará o príncipe e será, feliz novamente? E fará suposições para a resolução de conflitos propostos na história. Com o seu desfecho no final, irão compará-la com as suas suposições. Isso fará com que exercitem a relação de causa e efeito, que faz parte do seu amadurecimento. Além desses elementos, a memória também é ativada. As maldades feitas pela rainha má serão relembradas no final da história, quando esta for castigada. Alguns personagens que aparecem apenas no início da história podem ter um papel decisivo no seu final. A criança, por estar interessada no enredo, gravará elementos e detalhes que sabe que lhe trará satisfação em outra parte da história. A cada vez que a história é repetida, ela saboreará melhor esses elementos. E ela tem predileção por ouvir a mesma história muitas vezes. Isso porque elas querem ter a certeza de que o mal foi derrotado e de que tudo acabou bem no final. Por isso das repetições. E vamos de sugestões? O efeito das caixas. Se você for usar objetos para gerar maior impacto na hora da sua história, coloque-os numa caixa e vá retirando aos poucos enquanto você conta a sua história. Cada movimento de abrir a caixa e retirar algo diferente de lá, com certeza será muito significativo para a sua contação de história. Faça uma caixa bem enfeitada, com cores, coisas bem diferentes, pois com certeza isso ajudará a chamar a atenção e prender a atenção da criança na hora da sua contação de história. É uma sugestão bem simples, porém tenho certeza que será de muito proveito. Um contador de histórias confuso. Coloque-se como um narrador confuso. Pergunte, comente, será que é isso mesmo? Ou, eu não sabia que era assim. Ou ainda, que maluquice! Ou faça perguntas, indagações, envolva a criança ali na história. Faça com que a criança ela consiga te ajudar a desvendar o mistério que aquela história está anunciando, né? Seja um contador que gera confusão, né? Uma confusão no bom sentido, trazendo a criança a pensar naquele momento, no momento da contação de histórias. Crie um suspense na hora da sua história. Você tem uma cena em mente, não fale ela totalmente de vez, né? Vá falando aos poucos e vá criando aquele suspense, perguntando para as crianças, vocês sabem o que aconteceu ou o que vai acontecer? Deixem elas ser criativas, né? E comentar e falar da maneira delas, participando ali daquele momento. Criar esse suspense vai abrir uma oportunidade de trabalhar a oralidade, a imaginação, né? A criança vai expor ali as suas ideias, o seu sentimento, o que ela está pensando naquele momento.
Também podemos colocar como sugestões movimentos com códigos. O que seria? Determine movimentos que serão sempre os mesmos para determinado personagem ou situação. A partir de determinado momento, no andamento da história, apenas faça o movimento, como se fosse uma cena muda. Seus ouvintes irão descobrir do que se trata. Por exemplo, a garota Joana sempre se esconde quando vê o palhaço. As situações com o palhaço se repetem na história e então você representa apenas a garota se escondendo, sem narrativa. E aí as crianças irão perceber que, se ela se escondeu, é porque viu o palhaço, e o mesmo pode ser feito com efeitos sonoros também. É uma maneira ali de estar contando, né? Estar acrescentando na sua contação de história, esse movimento com códigos, né? Eu dei uma opção, porém você pode colocar outros, sons, né? Uma palma, algo que venha caracterizar determinado personagem e a criança consiga fazer aquela ligação, né? Do som ou do gesto a determinado personagem, sem precisar que você fale, né, o nome ou o que é realmente ele. É também uma situação bem interessante para você acrescentar na contação de senso crítico. As ingênuas histórias podem ser um motivo para os adultos discutirem com as crianças comportamentos, posicionamentos, não de forma impositiva, mas sim convidativa ao pensar. As crianças pequenas ficarão encantadas quando a Cinderela se apaixonar imediatamente pelo príncipe, mas as mais velhas poderão criar questionamentos falando assim: se somente o fato de ser bonito, rico e poderoso é suficiente para alguém se apaixonar. O que importa é que as histórias vão trazer o quê? O contexto no qual o contador, você, poderá fundamentar uma discussão que busque produzir reflexões e o exercício do senso crítico, tá? Então, até isso a contação de história traz para você. Através desse momento, podem ser gerados, lógico, numa faixa etária mais avançada, esse tipo de questionamento, né? Ter um olhar diferenciado no que a história mostrou, né? Em alguma mensagem destacada da história contada ali, né? As crianças mais pequenas não verão dessa forma, né? Pois o senso crítico já é diferente. Elas não conseguem enxergar dessa forma. Mas com uma idade mais avançada, sim, é uma ideia de se trabalhar aí na contação de história. Abre-se essa janela, né, para esse mini debate, vamos dizer assim, né? E é uma maneira aí de você trabalhar o senso crítico, né? Conhecer a personalidade, a opinião, né? Como a criança vai se colocar diante de uma situação dessa, qual é a opinião dela, né? Imaginação. Vamos falar um pouco? As histórias conduzem o ouvinte às mais diversas paragens e não há limite. Uma boa história pode levar ao fundo do mar, acima das nuvens, a países distantes, a futuro e até ao passado. A descrição detalhada fará com que o ouvinte sinta o cheiro das flores, visualize a grama verdinha e se encante com o cavalo voando no céu. Porém, este detalhamento não deve ser exagerado, a fim de permitir que o ouvinte coloque sua própria cor e enfeite a sua história como bem quiser. A narrativa é um convite para a imaginação se desencadear e complementar o cenário. Caixas, baús, caldeirões estimulam ainda mais a imaginação da criança, faz com que ela entre ainda mais dentro da história e possa sentir realmente o que acontece. Criatividade. Sabe-se que a criatividade está diretamente ligada à quantidade de referência que uma pessoa possui. As histórias são capazes de dar essas referências às crianças.
E o importante é que essas referências não são apenas aquelas apresentadas a elas, prontas, de forma conceitual ou visual, mas também as que resultam de seu próprio raciocínio e de sua imaginação. Após ouvirem uma história, podem pedir a elas que façam o quê? Um desenho, uma cena que mais gostaram, uma modelagem em massinha ou uma cena de teatro onde elas mesmas possam compor o figurino e os adereços e possam ali interpretar aquilo que mais chamou a atenção naquela história. Isso é trabalhar a criatividade em contação de histórias. Transmissão de valores. As histórias são excelentes veículos para a transmissão de valores, porque dão contexto a fatos abstratos, difíceis de serem transmitidos isoladamente. São um verdadeiro conjunto de fatos que enaltecem os valores éticos. É preciso que o contador de história acredite realmente na veracidade das afirmações que a história possui. Para que isso aconteça, cada um deve escolher as histórias que realmente lhe agrada, que coincide com os valores pessoais, que estejam de acordo com aquilo que ele deseja transmitir. Somente dessa forma, ele poderá transmitir o que deseja de forma positiva. A afetividade. O ato de contar histórias se transforma em um momento de cumplicidade, companheirismo e favorece a afetividade. A própria transmissão de valores provém de um ato de afetividade, de amor ao contar histórias. É preciso ter amor para contar histórias. E para finalizar aqui essa questão de transmissão de valores dentro da contação de história, você pode utilizar recursos que reforcem uma determinada atmosfera que você queira criar, tá? Então, utiliza aí uma música de fundo, uma luz apagada, uma roupa colorida, né? De repente, mexa na entonação, né, da voz, dê variedades, né, de personagens, para que você possa aí ter uma contação de história, um momento positivo. A contação de história, nós falamos aí de várias etapas, ela não é só, como já falei, abrir o livro e fazer a leitura ou contar a história em si como ela está ali escrita, tá? Nós podemos, através da contação de história, trabalhar muita coisa. Nesse momento, vou focar nos valores. Uma história aí, independente se vai falar de animais ou uma criança, uma menininha ou um menininho, tentar tirar valores dali e usar naquele momento com a criança, né? Aqui tem um trecho de uma história que os animais estavam todos felizes e se abraçavam, né? Então, na hora da contação de história, se tiver um momento desse, vamos fazer como os animais, vamos se abraçar? E aí você pede para que eles venham ali se trocar abraços e valores afetivos entre eles, né? Ah, mas na história tá falando que a menina estava triste, né? Então traga a criança para esse momento. Mas espera aí, você quer que a criança fique triste? Não, mas eu quero que ela sinta o que a história está querendo dizer, o que a história quer passar. Ah, mas tinha a menininha estava triste e os outros amiguinhos foi até ela e abraçou. Então, faça a criança sentir esse momento, né? A criança tá triste, mas ela tem os amiguinhos, né? São valores, são princípios, são sentimentos. Tudo isso através da contação de história. Você pode estar trabalhando aí um conteúdo entrando no outro, né? Na verdade, a contação de história pode ser até uma atividade interdisciplinar. Nós falamos do raciocínio lá em cima, agora estamos falando de valores agora. Então, há muito, né, a utilizar simplesmente no seu momento de história, tá? Espero que até aqui tenha sido valioso esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.